O que você sente quando percebe que algo não está certo, mas não consegue definir o que? Como um sussurro no silêncio, um borrão no canto da visão, uma inquietação que você não consegue entender o porquê. Saiba que essa sensação tem nome. É o sintoma do prisioneiro. Por milênios, as mentes mais brilhantes da humanidade tentaram diagnosticá-la. O pensador Platão, com a pureza lógica da filosofia clássica, nos deu a alegoria da caverna. Os irmãos Wachowski, com a linguagem do cinema cyberpunk, nos deram Matrix. Mas muito antes deles, um texto antigo, escrito em rolos de papiro e pele, já mapeava com precisão cirúrgica essa condição. A Bíblia e seu conceito de pecado original. O que acontece quando colocamos essas três narrativas em diálogo? Descobrimos que elas não são apenas metáforas semelhantes. Elas são camadas sucessivas de um mesmo diagnóstico sobre a condição humana, a de estarmos prisioneiros em uma realidade secundária, uma simulação que nos aliena do mundo real. Nos próximos minutos, faremos uma viagem interdisciplinar radical. Já te convido a deixar seu like no vídeo. E se ainda não é inscrito em nosso canal, faça agora mesmo. Aqui sempre revelamos os mistérios escondidos na ciência e na fé. Muito obrigado por apoiar nosso trabalho. Propomos neste conteúdo que a palavra de Deus é o antivírus que corrompe o código da Matrix. É a tocha que quebra as correntes na caverna. E é o único agente capaz de realizar a cirurgia espiritual, que nos reconecta com a realidade última. Vamos lá. Aperte os cintos. Você está prestes a ver a linha que separa a sombra do que é realmente concreto. No livro 7 de A República, Platão não está apenas contando uma história. Ele está descrevendo uma epistemologia do engano. Na famosa alegoria da caverna, Platão nos convida a imaginar prisioneiros acorrentados desde a infância em uma caverna, de costas para a entrada, e incapazes de mover a cabeça. No fundo da caverna, em suas costas, um fogo projeta sombras de objetos em movimento atrás deles, refletindo essas sombras em uma parede elevada diante deles. Para esses prisioneiros, essas sombras constituem a única realidade que conhecem. Eles as consideram seres reais. A caverna simboliza o mundo sensível, ilusório e imperfeito que percebemos através dos sentidos, enquanto as sombras representam as opiniões e aparências que a maioria das pessoas toma como verdade. A narrativa prossegue quando um dos prisioneiros consegue se libertar, e então ele alcança o exterior da caverna. Inicialmente cegado pela luz do sol, ele sofre uma dolorosa adaptação. Primeiro discernindo sombras e reflexos, depois objetos reais, e finalmente, o próprio sol. Esta jornada simboliza o caminho da educação filosófica, a ascensão da alma do mundo, das aparências para o mundo, das formas ou ideias, a realidade inteligível, eterna e perfeita. O sol representa a forma do bem, a fonte última de toda a realidade e conhecimento. Caso o libertado retornasse à caverna para tentar esclarecer os demais prisioneiros, seria ridicularizado e rejeitado, pois suas afirmações sobre o mundo superior pareceriam loucura aos que só conhecem as sombras. A alegoria critica a ignorância humana, enfatiza o papel da filosofia como libertação, e apresenta a teoria platônica dos dois mundos: o mundo sensível das cópias imperfeitas e o mundo inteligível das essências perfeitas. Nesta reflexão, os prisioneiros não são apenas presos, eles são condicionados. Suas correntes limitam o movimento do corpo e, por consequência, o horizonte da mente. O fogo é a fonte de luz enganadora, criando um mundo de aparências, as sombras, a partir de objetos que já são imitações, os bonecos e os demais objetos. O eco na caverna completa o sistema sensorial de ilusão. A libertação, portanto, não é primeiramente física, mas intelectual e psíquica. É uma revolução na forma de conhecer. Já a obra de Matrix leva a caverna de Platão para a era digital e a amplifica muitíssimo mais. A prisão não é mais apenas perceptiva, mas também biológica e neural. O corpo humano é usado como bateria. A mente é hackeada e alimentada com uma narrativa coletiva. Esta simulação é um sistema totalizante de controle, que suprime o questionamento através do consenso de normalidade. É este o mundo que você conhece, diz Morpheus. Os agentes são os guardiões da caverna digital, algoritmos de supressão que neutralizam qualquer ameaça ao sistema. A ilusão é perfeita porque é personalizada, interativa e satisfaz desejos básicos do ser humano. A mentira fundamental é idêntica à de Platão, mas com uma camada de prazer e conforto que torna a prisão extremamente desejável. Aqui o diagnóstico atinge sua profundidade máxima. O pecado, no entendimento bíblico no Salmo 51, não é apenas um ato, mas um estado, uma condição herdada. É uma corrupção radical da natureza humana que resulta em alienação de Deus, do próximo, de si mesmo e da criação. A caverna é o mundo presente sob maldição. Gálatas 1:4. A Matrix é o sistema mundano, governado por um príncipe que cega os incrédulos.
2 Coríntios 4:4. A corrente é a natureza pecaminosa. Romanos 7:23. A mentira fundamental é a mesma, de que o ser humano passa a acreditar que a autonomia de Deus é a verdadeira realidade. Ele troca a glória do Deus incorruptível por imagens, as sombras da caverna e os avatares da Matrix. A consequência é morte espiritual. Efésios 2:1. Uma desconexão do homem à sua fonte da vida. Em Platão, a salvação é elitista e intelectual. O libertador é o filósofo, aquele que contemplou a forma do bem. Seu retorno é um ato de dever cívico, mas também de risco mortal. A caverna rejeita violentamente a verdade. A comunicação é quase impossível, pois os prisioneiros falam a linguagem das sombras, e ele, a linguagem do sol. A libertação demanda que o prisioneiro seja forçado a virar a cabeça, a ser arrastado para fora. Há um elemento de graça coercitiva, mas a responsabilidade final de se ajustar à luz é do próprio prisioneiro. A luz pode vir a cegar os olhos de quem nunca viu a luz. Morpheus é mais que um libertador. Ele é um profeta, um João Batista digital. Ele opera sob uma profecia, procure o escolhido, e seu método é a escolha existencial. A pílula não é um remédio, é um símbolo de pacto. A azul representa o consentimento com a ilusão, um retorno à ignorância voluntária, enquanto que a vermelha é o pacto com a verdade, por mais dolorosa que seja. Morpheus não pode forçar a Neo a fazer sua escolha. Ele apenas apresenta as consequências. A Matrix é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. A libertação é um ato de fé na palavra do libertador, seguido de um batismo traumático no mundo real. Este é o ponto de inflexão cósmica. No cristianismo, o libertador não é um homem que descobriu a saída. Ele é aquele que veio de fora, para dentro da prisão. Jesus é o Logos, a palavra racional e criadora de Deus que se fez carne e habitou entre nós. João, capítulo 1. Ele é a luz verdadeira entrando na caverna. Ele é o Deus conosco, hackeando a matrix do pecado a partir de dentro. Sua missão é declaradamente libertadora. O Espírito do Senhor está sobre mim, para proclamar liberdade aos cativos. Lucas 4:18. Ele oferece a escolha suprema. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Aceitá-lo é tomar a pílula vermelha definitiva. A cruz é o evento, onde o algoritmo da simulação, o pecado, a lei, a morte, foi hackeado e desarmado. Colossenses 2:15. A ressurreição é a liberação do primeiro corpo do mundo real. A prova de que a nova realidade é possível. O despertar não é um eureka alegre, mas sim uma agonia ontológica. Vamos analisar um pouco agora as 3 situações de libertação. Na caverna de Platão, temos a dor epistêmica do prisioneiro liberto. A luz do sol fere seus olhos. Ele experimenta náusea cognitiva. Sua mente, acostumada à lógica das sombras, onde tamanho e clareza são determinados pela proximidade do fogo, precisa se recalibrar para a lógica do mundo real. Ele sente vergonha de sua antiga ignorância e saudade da certeza simples da caverna. O processo é de desaprendizagem. Na Matrix temos um choque biomédico. O corpo de Neo, por nunca ter sido usado, é atrofiado. Seus olhos, nunca expostos à luz, doem. Ele vomita. Seu primeiro instinto é pedir para voltar. Cypher, personificando a tentação de retornar à ilusão, afirma: ignorância é felicidade. O preço da verdade é o sofrimento físico e a perda do conforto ilusório. E nas escrituras sagradas temos a morte do eu. A Bíblia chama este processo de arrependimento e conversão. É a dor de se ver como Deus nos vê, um pecador escravizado. Romanos 7, versículo 24. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela penetra até dividir alma e espírito, expondo a simulação do auto-engano. É um luto pelo próprio eu que se considerava livre. É nascer de novo. João 3:3. Um trauma espiritual equivalente ao nascimento biológico. Após esse trauma vivido, uma nova existência se inaugura. O prisioneiro liberto ganha uma percepção dual. Ele vê a realidade e também passa a entender a mecânica da ilusão. Na caverna de Platão, o prisioneiro liberto enxerga a visão da forma, enquanto que o filósofo vê a forma do bem, a fonte de toda a realidade e inteligibilidade. Ele compreende que as sombras eram meras participações imperfeitas nas formas eternas. Seu propósito é governar com justiça, levando os outros para a luz, tanto quanto possível. Na Matrix temos a visão do código. Neo adquire a visão da simulação. Ele vê os agentes como códigos verdes. Pode dobrar as regras da física simulada. E seu propósito é libertar outros da Matrix, criando zonas de liberdade. E na palavra de Deus temos a visão espiritual. O crente recebe o Espírito Santo, que o guia a toda a verdade. João 16:13. Ele passa a discernir as coisas espirituais. Ele vê o mundo como um campo missionário,
o diabo como um adversário derrotado, e a vida como uma peregrinação. Seu poder não é parar as balas que ameaçam sua vida, mas amar os inimigos, ter alegria na tribulação e morrer para viver. Seu propósito é ser testemunha da realidade de Cristo e aguardar a consumação, novos céus e nova terra, onde a simulação do pecado e da morte será apagada para sempre, e viveremos em corpos glorificados na presença imediata de Deus, a realidade definitiva e irreversível. Platão sonhou com a libertação pela razão pura, a obra de Matrix a imaginou pela rebelião tecnológica. Mas ambas são alegorias que clamam por uma realização que infelizmente não podem fornecer. Quem libertará o libertador platônico de seu próprio orgulho? Quem salvará os refugiados da Matrix da inevitável entropia? A Bíblia oferece a única narrativa, onde o libertador é autoexistente, eterno e amoroso, e onde a libertação é uma graça recebida e não uma conquista. Portanto, a pergunta final não é intelectual ou estética, mas sim pessoal e existencial. Você está satisfeito com o sabor artificial do bife simulado? Acha que as sombras na parede são suficientes para sua vida? Ou há em você um anseio em seu coração? A palavra de Deus é o chamado final. Cristo não oferece uma pílula, mas seu próprio corpo partido e seu sangue derramado. Ele é a porta da caverna. Ele é a saída da Matrix. Aceitar este libertador supremo é o ato mais real que um ser humano pode realizar. Agradeço por ter caminhado conosco até esta fronteira. Se você quer começar a ler a realidade a partir do código-fonte divino, abra o Evangelho de João, peça ao Deus que é a realidade pura, que Ele mesmo rompa as suas correntes. Porque a verdadeira liberdade não é fazermos o que queremos, mas sim sermos quem fomos criados para ser. Deixe seu like no vídeo e escreva nos comentários sua opinião sobre este tema. Não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar os nossos demais conteúdos. Até os próximos estudos.